seriedade, honestidade e respeito ao investimento do aluno. Não cria na cabeça que você vai ficar rico de uma hora para outra com consultoria, porque isso é mentira, isso não acontece. É um processo que acontece, que pode, claro, te dar um retorno financeiro a médio prazo, como pode dar um retorno financeiro a longo prazo. Cada um tem sua história. Agora, você tem que, prestar ao aluno um trabalho de qualidade. Por quê? Porque você tem uma imagem, e a pior coisa é falar mal do seu trabalho. Então você tem um nome. Então, quer iniciar nessa área? Quero. Acima de tudo, antes de iniciar os trabalhos, você tem uma imagem. Outra coisa importante, vamos ter cuidado com promessas. O consultor não pode jamais prometer aprovação. O importante é prometer um trabalho de qualidade. Olha, vou fazer um trabalho de qualidade. Não estou prometendo aprovação. Você pode passar? Pode, mas vai depender muito mais de você do que de mim. O que acontece? Não raro, o consultor que inicia, ele quer vender. Aí ele começa a prometer coisas que ele não consegue entregar. Eu já vi alguns consultores aí prometendo aprovação em 6 meses, sabe? Aconteceu comigo. No princípio, adivinha. Me parece que nessa competição as pessoas costumam prometer muita coisa que não conseguem entregar. Sobretudo, aprovação. Você não deve prometer aprovação. Você deve prometer um trabalho de qualidade que pode resultar na aprovação. E é assim que o Adelante Consultoria trabalha. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutore. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marlon Andrade, eu sou um dos fundadores da plataforma da Tutore, atualmente a maior comunidade de mentores do Brasil. Estamos aqui hoje com uma grande referência no mundo dos concursos públicos. Ele é professor, ele é mentor, ele é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e o convidado de hoje é o Adelante, Ailton Zucchi. Seja muito bem-vindo, meu cara, a mais um Tutoricast. Prazer participar aqui dessa conversa e iremos contribuir muito, né, para a preparação desses alunos, para que eles possam também atingir os objetivos, isso é importante. Show de bola, meu cara. E esse bate-papo vai ser bem descontraído, né? Eu sempre gosto de dar uma explicação para o aluno de como que vai funcionar, né, todo o andamento do podcast, a dinâmica do podcast. E a gente sempre começa falando um pouco mais voltado para o aluno, né? Para quem está se preparando. A gente tem muitos alunos, a galera tem gostado bastante dos nossos conteúdos. E a gente vai sempre começar falando mais para alunos, depois a gente fala mais voltado para os mentores, para os professores, que é o nosso público-alvo na Tutore, né? Então, nesse primeiro momento, me fala um pouquinho mais da sua jornada, como que entrou o concurso público na sua vida, como que foi a sua história, conta um pouquinho da sua jornada pra gente. Antes mesmo, eu fui delegado de polícia, né? Eu sou delegado de polícia aposentado, atualmente advogado, com atuação muito efetiva no Tribunal do Júri, inclusive, e como também nas outras ramificações da advocacia criminal. Mas para chegar até a essa posição, eu caminhei, né, passei por uma trilha de luta. Isso é importante. E aí eu me reporto a uma comunidade que eu morava no Rio de Janeiro, e é ali que iniciou, aos 15 anos, eu fiz concurso para a Marinha do Brasil e passei no concurso para aprendiz de marinheiro. E o interessante é que naquela época eu não tinha material de estudo. E minha mãe, que foi empregada doméstica durante muito tempo, ela trabalhava numa casa. E essa casa tinha um jovem que estudava. Então ele acabou dispensando alguns livros, né? E aí minha mãe teve a ideia de levar esses livros para casa. Foi naqueles livros ali, estudando através daqueles livros, que eu passei no meu primeiro concurso. Que foi um concurso para a Marinha do Brasil. Fui marinheiro da Marinha de Guerra. Com 15 anos? Com 15 anos eu passei e fui para a escola de aprendizes de marinheiro. Alguns alunos devem conhecer. Com certeza. E na Marinha, permaneci na Marinha durante 4 anos. Aí depois eu fiz um outro concurso, agora numa situação mais favorável, é claro, para sargento do Exército. Escola de Sargento das Armas, ESA. Então, em 1992, eu passei para a ESA. E fui para Três Corações. Isso no Rio ainda?
Eu morava no Rio. Aí fui para Três Corações, e onde fiz o curso, permaneci lá durante 1 ano, e depois fui lotado aqui em Brasília. Aí em Brasília, fiquei como sargento aqui durante 4 anos, depois retornei para o Rio e fiz faculdade de Direito. E aí, após a faculdade de Direito, que eu fiz o concurso para delegado de Polícia Civil em 2003. 2003. 2005. Tomei posse como em 2006. Tomei posse em 2006, né? Mas quando eu tomei posse em 2006 como delegado, eu já tinha 18 anos de serviço. E contou? Contou, né? Contou, o tempo contou. É Que uma atividade legal. especial, né? Forças legal. Armadas, Por isso que aposentou cedo. e Aposentou cedão. carreira de delegado. Então foram 30 anos de serviço prestado de coração a essa nossa nação brasileira. E como que foi sua jornada estudando para concurso de delegado na época? Cara, foi o seguinte, eu já era sargento do Exército, só que eu sempre tive a intenção assim, de ter uma vida mais confortável. E a situação financeira do militar, na época não ia, Até até hoje. agora permanece. É uma situação, posso até dizer, isso é uma situação razoável, mas não te proporciona, por exemplo, você ter um conhecimento, poderia dizer, histórico da Europa. Hoje eu tenho o prazer, estou terminando um mestrado na Universidade de Salamanca, na Espanha, Uau, mas que demanda, é claro, um investimento, demanda capital. sem dúvida. E na condição de militar eu não tinha essa possibilidade, né? Porque não ganhava, não tinha esse suficiente, rendimento, né? que poderia suportar uma viagem internacional e estudar na Europa. E eu sempre tive essa intenção de mudar de vida. E mudar de vida, é claro. E aí tive a oportunidade de fazer esse concurso para delegado. E graças a Deus deu certo. E aquele, é o que eu sempre falo, né? A gente sempre tem que buscar fazer um bom trabalho. Eu fui um ótimo delegado, fui muito atuante, fui operacional. Eu sempre fui um delegado de rua. E os Eita. agentes que trabalharam comigo podem confirmar isso. E você fui sempre pro quis local de ser crime. delegado? Não, De onde veio essa vontade? na verdade, aí por amor à verdade, eu acho que a gente tem que ser sincero, eu procurava mudar de vida, assim, mudar a minha situação econômica. E aí apareceu o concurso de delegado. E eu sempre falo isso. Tem pessoas que já nascem vocacionadas. E tem outras pessoas que descobrem essa vocação durante a carreira. Com Então, certeza. quando eu iniciei o trabalho policial, eu me encontrei. Eu olhei no espelho e disse o seguinte: eu nasci para ser delegado. Que Olha massa. só, O João J fala, se você não tem um propósito, crie. Não, o delegado tem que ser atuante. O delegado tem que ser atuante. O delegado É. não pode ser um delegado de Instagram. Com O certeza. delegado tem que ser aquele delegado, como aconteceu comigo, que eu estava na delegacia de polícia e chegou uma mãe à delegacia de polícia com a sua filha. E ela chegou e disse o seguinte: olha, doutor, estou aqui com a minha filha. E ela estava de posse de uma radiografia. E disse o seguinte: essa minha filha, ela acabou engolindo uma moeda e essa moeda está no esôfago. Tomei um susto. Já fui no hospital de base, não consegui resolver. Já fui no hospital do Gama, não consegui resolver. Minha filha está aqui, ela está morrendo. Quando eu peguei aquela radiografia, identifiquei, realmente constatei que tinha uma moeda no esôfago daquela criança. Falei: essa criança vai morrer. Ela veio aqui à delegacia para salvar a filha dela. Eu peguei aquela criança no colo e fui lá no hospital do Gama. Chegando no hospital do Gama, busquei o responsável e disse o seguinte: se aquela criança morresse, eu não teria dúvida alguma de indiciar o culpado pela prática do delito de homicídio qualificado pela asfixia. Porque o médico, ele figura como o agente garantidor. Nossos alunos que estudam penal sabem disso. Artigo 13, parágrafo 2º. Uma aula já. E quando eu cheguei à delegacia, e aí você tem que chegar fundamentado. Você não pode chegar lá com abuso de autoridade. E eu disse a previsão processual, inclusive.
né? A possibilidade da prisão em flagrante numa condição daquela. Eu sei que rapidamente conseguiram encontrar uma ambulância. A menina passou por um procedimento e conseguiu retirar aquela moeda. E eu tenho esse vídeo gravado, que eu vou te passar depois aqui do nosso evento aqui. E então, delegado é isso, é o primeiro garantidor dos direitos e garantias fundamentais. É triste que hoje Está a a gente serviço das presencia pessoas, alguns né? delegados que são delegados de Instagram. Entenderam? Então, foge muito, né, da sua responsabilidade constitucional. O delegado tem uma responsabilidade constitucional. É De verdade. servir também, né, as pessoas. A delegacia a delegacia de polícia, a figura do delegado, é o primeiro contato da sociedade. O delegado acaba decidindo guarda quando não tem poder jurisdicional para isso. O delegado não pode decidir guarda. Mas quando uma mãe chega à delegacia junto com o pai, discutindo, puxando a criança é minha. Aí o pai puxa de um lado, não, é minha, mãe, não é minha, é minha. O delegado pega a criança, E aí, fazer uma igual situação Salomão. dessa? E aí? E aí o delegado tem que resolver, madrugada. Olha, é o seguinte, essa criança hoje ela vai ficar com a mãe e amanhã vocês vão na defensoria para resolver isso. Tá entendido? Aí o pai, não, ok. Baixa a guarda. Mas respaldo jurídico o delegado não tem para fazer isso. Mas você tem que Uhum. resolver o problema que aparece na madrugada na delegacia, entendeu? Então é isso. O delegado ele é poderia dizer assim, um resolvedor de problema, né? Um solucionador de problema. Sim. E hoje a gente vê, né, você falando, né, da época que você começou a estudar para concurso, até quando você foi aprovado para delegado, acredito que era uma realidade completamente diferente da realidade de hoje, né? Antigamente você não tinha acesso ao básico, que era o material. Quais foram as maiores dificuldades que você teve na sua preparação específica para delegado na época? Na época, a maior dificuldade era o acesso a material, porque os livros eram caros e você não tinha essa dinâmica que tem hoje, né, que é proporcionada pela tecnologia. Sim. Acesso às informações na internet. Então, a internet ainda estava na sua fase de implementação. Então, você tinha uma dificuldade de buscar, por exemplo, uma jurisprudência no STJ, STF, entendeu? Então, era esse conhecimento tecnológico também, porque eu não fui criado com a base de tecnologia, né? A minha infância foi toda, eu poderia dizer assim, não foi uma infância tecnológica, foi uma infância manual. Raiz. Sim, né? E o que hoje a gente percebe assim, uma maior facilidade do aluno ao acesso à informação. E se você pegar lá a minha prova de 2004 de delegado de polícia, você vai perceber que é uma prova com nível de dificuldade no mesmo nivelamento da prova de hoje. Tem muita gente que fala isso. Ah, não. Antigamente era mais fácil. Antigamente era mais fácil. Não, você pode pegar lá. NCE Banca, concurso 2004. Concurso foi 2004. Coloca lá, delegado de polícia do DF. O examinador perguntou na prova, na discursiva, o que é uma interceptação telefônica prospectiva. O aluno tinha que saber. E aí, até título de esclarecimento, até porque nossos alunos estão assistindo aqui, interceptação telefônica prospectiva ou por prospecção ou pré-delitual é aquela interceptação telefônica para apurar fato futuro, que não é possível. Aí eu, por exemplo, representar por uma interceptação telefônica de alguém baseado na periculosidade. Por exemplo, eu tenho o Tício, ocorreu um homicídio. E eu tenho o Tício é um traficante que saiu da cadeia agora. Aí eu, como delegado, começo a pensar, olha, possivelmente o Tício é autor desse homicídio. Não tenho prova, o que eu vou fazer? Vou representar para interceptar o telefone dele. Entendeu? Ou seja, para saber se ele tem essa participação, corrigindo. Tício é um traficante, né? E aí muito conhecido. E aí acontece o seguinte, eu sei que há uma possibilidade dele começar a praticar homicídios na área. Aí eu vou representar pela interceptação para conseguir evitar esse fato. Ou seja, uma interceptação telefônica para apurar fato futuro.
Por isso que é por prospecção, pré-delitual. Isso não é possível. Caiu na minha prova, você tinha que responder com esse conteúdo jurídico, com esse conhecimento. Isso, Já deu uma aula aqui. Já, a gente já. não, para você ter a noção, né, da complexidade da questão. E realmente, eu já ouvi pessoas falarem, né, que, né, na época os concursos eram mais fáceis. Eu acredito que era mais difícil. Por quê? Porque na época você não tinha acesso como você tem hoje. Hoje você entra no Instagram, no YouTube, tem gente dando conteúdo de graça o tempo todo. Mas você acha que era Hoje- menos concorrido? Não, também não. Não. E hoje você tem, e aí o aluno tem que aproveitar isso, você tem a Tutory que proporciona uma plataforma inteligente, que o aluno Exatamente. tem hoje uma possibilidade de ter um acompanhamento, um direcionamento, como a gente faz lá no Adelante, Olha aí. direcionamento para delegado de polícia. Nós pegamos o edital, Metas Original. detalhadas. edital original, e nós fazemos um filtro no edital. Nós criamos um novo edital, é o que nós chamamos lá na consultoria de edital filtrado. É um novo edital. Em cima desse... Como assim edital filtrado? Como eu fui delegado de polícia e tenho também um auxiliar que foi delegado de polícia também, que é delegado de polícia também, nós sabemos mais ou menos como a banca vai trabalhar. E aí a gente faz uma seleção dos pontos e criamos um novo edital. E em cima desse edital aqui, a gente ainda faz uma divisão de carga horária em cima desse edital. Ou seja, isso aqui eu não tinha na minha época de concurso. E os alunos têm hoje por um preço muito baixo, né? Muito comparado àquilo que você entrega. Exatamente. É fácil o acesso E, hoje. e a Fácil grande acesso. questão hoje também que eu percebo em relação aos consultores, nessa relação consultores e aluno, o que eu percebo é o seguinte, é que o aluno não raro, ele confunde orientação, com uma assistência pessoal psicológica constante. Integral. Entendeu ou não? Aham. A chegar ao nível de achar que o professor deveria fazer a prova por ele. Está à disposição, O né? aluno, ele nega a sua responsabilidade no processo. Uhum. Que o processo de aprendizagem, ele é composto pela participação do orientador Sim. e o compromisso do aluno. E hoje você tem aluno que ele acaba rodando diversas consultorias e não consegue se encontrar. Ele espera que o professor e o mentor faz o que Exatamente. é responsabilidade Ele deveria fazer. exclusiva Queria dele. eu ter um Ailton Zucchi na minha época Até eu queria. para filtrar, para filtrar Pra o fazer edital, isso aí. filtrar o edital, Me falar os direcionar principais o edital, pontos. direcionar meus estudos para que eu estudasse de forma realmente direcionada. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui crimes contra o patrimônio, né? Diversos delitos. Mas a nossa consultoria, o que ela faz? A nossa consultoria, ela crimes contra o patrimônio. Ela faz uma seleção dos delitos que mais estão caindo nas provas. Furto, receptação, apropriação indébita, roubo, extorsão mediante sequestro, estelionato, dano. Pode cair outros, sim, mas que cai isso aqui. Isso aqui o aluno tem que dominar. Você Carol, quase faz a prova já mesmo pro E aqui aluno, no direcionamento né? a gente vai orientando o aluno. Mas precisa do compromisso do aluno. Não, uma coisa, Essa é a questão. uma Sim. coisa que você me falou que me chamou muita atenção é o fato de você filtrar dentro de um edital aquilo que é mais importante para o aluno. Exatamente. Cara, quando a gente pega um edital de delegado, não sei se você É já enorme. Não, é um mundo. É um mundo mundo. gigantesco. E aí é por isso que eu sou completamente apaixonado pelo universo da mentoria, porque você pega um edital de delegado de polícia, onde tem ali centenas de matérias e assuntos para o aluno estudar, e você tem um orientador que pega os principais pontos para você não perder tempo com aquele conteúdo que não vai ser objeto de prova, cara, isso é um ouro. Não, e Isso é um detalhe, diamante. Detalhe. É um orientador que foi delegado de polícia. Na verdade, são dois orientadores. Um orientador que foi delegado de polícia, né? Que sou eu que aposentei, e tem também o colega, também professor, que é delegado de polícia do DF, que está comigo nesse projeto. Então, são dois olhares para um edital. Inclusive, aqui tem ponto aqui que a gente discute. Ele fala, olha, esse ponto tá caindo. Eu falei, cara, eu acho que não. Não, não tá, e não tá. A gente acaba chegando a uma conclusão, não, vamos trabalhar ele. Uhum. Então Isso- são duas cabeças, entendeu ou não? Então são duas mentes
que estão pensando em favor do aluno. E o aluno já recebe esse nosso direcionamento aqui filtrado. Na minha época, se eu tivesse isso aqui, realmente eu teria economizado muito meu tempo. A gente sabe, assim, como a Ainda mais que eu mentoria... trabalhava, né? Eu era sargento do Exército. E como a mentoria facilita mesmo a vida do aluno, exatamente por isso aí mesmo. É um diferencial. É o direcionamento. É o direcionamento, com certeza. E o aluno não entende, né? Ele quer que você quase que A estude. grande questão é essa. O aluno tem que saber, é um processo. A aprovação é um processo. O aluno ele Exato. tem a participação dele. Ele não pode negar esse compromisso. Ele tem a participação dele. Ele tem que seguir as metas. Ele tem que fazer o estudo direcionado. Eu falo com meus alunos, alguns alunos da consultoria, e na nossa consultoria nós temos encontro virtual. É um encontro virtual. Eu falo diretamente com o aluno. E no encontro virtual eu pergunto: você está estudando seguindo o direcionamento? Porque não adianta colocar lá as metas lá cumprindo. Não. E aproveitando. Quais são os princípios penais mais importantes? E São diversos princípios, mas o aluno aqui, ó. Já Isso. Ele tem tem quais os que mais são importantes, os mais claro. importantes. Tá entendendo? Para ele não ficar perdendo tempo. Sim. Ou seja, aqui tem um material que ele tem que dar aula sobre isso. Tá aqui, filtrado. É dessa forma. E dentro dessa estratégia que você tá falando, dos diferenciais que tem dentro da sua mentoria, o que você acha que a consultoria do Adelante se diferencia no mercado em relação à concorrência diante de tantos mentores que trabalham com mentoria também? Bem, em relação aos consultores, nós temos também outras consultorias que os consultores são delegados. Ok. E aí nós teríamos uma similaridade, poderia dizer isso. Mas eu acho que é o encontro virtual, as aulas online, porque nós temos Vocês aulas... oferecem material para o aluno? Sim, o material. Material, nós temos uma parceria direta com Legislação Destacada. Então, nosso aluno ele tem o material do Legislação Destacada, que a gente proporciona esse acesso, a gente paga lá uma parceria que a gente tem com Legislação Destacada. O aluno tem direito a videoaulas, o aluno tem direito As dicas. ao direcionamento e também esse encontro virtual. Realmente, o aluno ele é bem orientado. E outra coisa, a gente não pega lá o plano e joga na plataforma. A gente faz esse trabalho do edital filtrado. Entendeu? A gente faz uma divisão de tempo aqui. Então, assim, me parece que a gente tem um nosso foco em relação ao diferencial se apresenta dessa forma. Assim, na minha concepção, né? Ailton, e assim, todo aluno tem um bloqueio. Como é que vocês conseguem identificar de cada aluno e ajudam, né, o aluno a superar para eles atingirem o tão sonhado sonho da... O que acontece? Sonho, né? O concurso público, o aluno tem que entender que ele tem que ser mediano. O aluno tem que ser mediano. Não basta só estudar penal, não basta só estudar constitucional, não basta só estudar administrativo. Ele tem que manter um conhecimento mediano em todas as matérias. Esse bloqueio que a gente costuma identificar acontece em relação às matérias. Por exemplo, nós temos alunos na nossa consultoria que não gostam de estudar direito civil, direito processual civil, que cai para delegado de polícia civil do DF. E ele só quer estudar penal. Pensa que o delegado, concurso delegado é baseado apenas no direito penal. É claro que a teoria do delito é um ponto que é muito cobrada na prova de delegado de polícia. Mas o aluno, ele tem que dominar o direito civil. Muito se pergunta, mas por que o delegado tem que saber direito civil? Porque o delegado ele é demandado em relação a essa matéria. Isso é verdade. A delegacia é a casa do povo. As pessoas vão à delegacia não só para registrar a ocorrência, não, que é uma orientação do delegado. O delegado tem que saber quantas e quantas vezes eu orientava as pessoas que iam à delegacia. É mesmo? Que não é uma questão criminal, mas ela não pode sair de lá sem saber o que fazer. Por exemplo, uma demanda de relação de consumo. Entendeu? Ô, doutor, mas ofertaram tal valor. E aí eu fui comprar, era outro. O delegado tem que orientar, olha, faz isso, né? Então é isso, né? O Código de Defesa do Consumidor tem que ter esse conhecimento. E veja que o Código de Defesa do Consumidor é uma temática que navega lá na órbita do direito civil. Agora, essa nossa concepção, isso é bom até frisar aqui, essa concepção que eu estou passando, né? A gente acabou entrando um pouco aqui nessa questão da consultoria.
e eu estou falando muito aqui de delegado de polícia, mas essa inteligência que a gente trabalha lá na consultoria de delegado de polícia, a gente trabalha também nas consultorias para agente de custódia, né, uma consultoria que a gente vai lançar agora, para policial militar de Goiás, vamos lançar também, para PRF, para a Polícia Federal. Legal. Então, é o modelo, né? Mas para carreiras policiais. Sim, carreiras policiais. E hoje, Ailton, a gente vive numa geração muito ansiosa, né? Onde a galera Ansiosa. quer resultado muito rápido. Isso. A galera precisa de ter. Ela fica o tempo todo em busca de resultado prático e acaba gerando uma série de frustração, decepção. Eu vejo alunos entrando em depressão. Esses dias eu vi no Instagram um aluno que se matou depois de uma reprovação no TAF. Como que você lida com essas questões emocionais dentro da sua mentoria hoje? A hora do homem não é a hora de Deus. A hora do homem não é a hora de Deus. Não sei se eu critico. Pode criticar. Aqui tá aberto. Bem, algumas pessoas, não sei se é vaidade, eu não sei qual é a intenção, mas colocam lá no perfil, aprovado para o concurso, aprovado no concurso de delegados com 20 anos, aprovado para juiz com 21 anos. Em 3 meses. Com 23 anos. Uhum. Coloca isso. Eu fui delegado de polícia, passei com mais de 30 anos. O meu distintivo era igual ao distintivo de colegas meus que passaram com 23, 24 anos. O distintivo do primeiro colocado é igual ao distintivo do último colocado. Então você nunca pode querer se igualar e buscar o sucesso de outra pessoa. Tá dando para entender? Sim. O grande problema é esse, que você fica querendo se nivelar. Aí tem o Caio, que estudou realmente 1 ano e já conseguiu passar para delegado. E aí você está estudando 4 anos e ainda não conseguiu passar. E aí você começa a querer colocar sua autoestima, o seu potencial jurídico em questão. E não é por aí. Concurso público, a prova tem que vir para você, filho. O edital é uma imensidão oceânica de informações. A prova tem que vir para você, não tem jeito. Uhum. Não tem jeito. O dia que Deus preparar, a prova tá aqui, estudou. Porque Perfeito, Deus faz o questionamento. Estudou? Tô pronto, Deus. Tá aqui a prova. Quando eu trabalhava... Vai cair as temáticas que você mais estudou. Isso é muito interessante, porque quando eu fiz concurso para delegado de Polícia Civil aqui no DF, em 2004, né? 5 de dezembro de 2004, eu lembro. Um outro amigo meu também fez o concurso. Sequer passou na primeira fase. Olha só. Sequer. É ter o conhecimento e ter a sorte de cair o que você sabe, né? Detalhe. E aí, fui fazer a segunda fase e ele fez inscrição para juiz federal. Ficou meio triste que não conseguiu passar no meu concurso. 2 meses depois do meu concurso, eu ainda nas fases, né? Que é o concurso da polícia TAF, depois prova, quer dizer, prova oral, curso TAF, de curso de formação. 2 meses depois, estava tomando posse como juiz federal. Olha aí, tá vendo? Então, você tem como questionar o conhecimento jurídico dele? Não. Porque Deus preparou a prova de juiz federal para ele passar ali. Exato. Então a gente tem que entender isso, você tem que estar preparado. Agora, não tenta se igualar aos demais candidatos, você tem a sua vida. Eu sempre falo isso. Na minha concepção, há uma ofensa a um princípio divino. Quando você se preocupa muito com a vida alheia. Ofensa a um princípio divino. Cara, você falou Qual seja, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua própria vida. Exato. E parar de se comparar. Exatamente. Perfeito. Então, o aluno, cada um tem a sua caminhada. Cada um tem a sua caminhada. Tem um Caio que vai passar com 3 anos de estudo, tem um MEV que vai passar com 1. Sabe? Então, o aluno ele tem que saber que a hora dele vai chegar. Então, ele tem que trabalhar essa ansiedade. Agora, focar, não desistir. Não é isso que você quer? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não conheço, eu não estou falando aqui para vender a consultoria, não, porque você sabe que eu faço a consultoria e a minha consultoria, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, não é uma consultoria de escala. Eu não tenho 200 alunos, 100, 150, não tenho. Eu tenho poucos alunos. Sim, e eu sou muito sincero. Por que eu sou muito sincero? Porque acho que o aluno ele tem que saber a verdade. Né? O aluno ele tem que conhecer
o que realmente acontece. Então, o aluno, quando ele se preocupa muito de achar que ele tem que se igualar a uma outra pessoa, ele complica. Por quê? Porque ele tem a sua individualidade, Uhum. né? Ele tem as suas dificuldades. Então, acho que é cada um dentro do seu universo. Sua hora vai chegar. Você tem que continuar estudando. Para quando a prova, né? Ah lá, apareceu a prova que Deus preparou para você. Você tem que estar preparado para aquilo. Então, o aluno ele não pode deixar a autoestima sofrer um abalo. Rapaz, tem muito aluno que tem condição de passar e parou. Mas sabe por quê? Por por um prejuízo, eu poderia dizer dessa forma, psicológico. Um Exatamente. concurseiro, eu vou te falar, é difícil, eu até falo isso, o aluno que trabalha, o aluno que só estuda, a pressão psicológica que ele sofre é muito maior em relação ao aluno que trabalha e estuda. Porque o aluno que só estuda, ele é questionado todos os dias. Olha aí, ó, trabalha não, só estuda. Como se o estudo Fosse só uma coisa. é um trabalho pesado. Muito mais pesado que o E eu vou próprio contar a trabalho. história do Gravata aqui, se você me permite. Conta a história do gravata. Gravata hoje é um auditor da Receita Estadual de Santa Catarina. E vou te falar porque eu chamo, né? Ele de gravata? Porque Gravata, o apelido. Pra você sentir, cada um tem a sua dor. Gravata. Eu estudava e eu não consigo estudar em casa. Tenho minha biblioteca, meus livros, minhas doutrinas, meu escritório, mas não consigo estudar em casa. Eu tenho que ir para uma Biblioteca. fora de casa. No outro ambiente. Isso, um outro ambiente. Onde sempre foi assim. Até hoje, né? Eu estudo meu mestrado agora, que eu estou fechando em Direito Penal em Salamanca, na Espanha. E estudo para dar aulas, estudo para meu trabalho na advocacia, né? Que agora estou advogando, fazendo tribunal do júri, direito penal econômico, tribunais superiores. A gente está com uma atuação bastante efetiva na advocacia criminalista. E Gravata. isso, gravado. Foi bom você ter falado. É isso. Cara, eu chegava na biblioteca, vi um cara de terno. Olha só. Vi uma primeira vez. Falei, poxa, legal. Ele tá estudando e tal. Aí eu comecei a sempre observar que todas as vezes que eu chegava na biblioteca, ele tava de terno. Ele ficava o dia inteiro lá. Eu pensava, deve ser um De advogado. E aí eu peguei amizade com ele. E eu sempre tive uma curiosidade. Falei, cara, poxa, eu tô querendo perguntar. Por que ele, poxa, tão calor, né? Por que não vende uma camisa? Uhum. Aí eu cheguei pra ele e falei. Chamava ele de amigo, né? Ô, amigo, mas por que você vem todo dia de terno, um calor desse? Ele falou, cara, eu vou contar que é a minha realidade pra você. Aqui nós dois. É que lá em casa, quem tá sustentando a casa é a minha esposa. Então, para os vizinhos não ter esse pensamento de que eu sou eu tá vendo aí? É cômico um pouco, mas é uma dor. É uma dor. Claro. Para que os vizinhos não tenham esse pensamento de que eu sou sustentado pela esposa, lá, para os meus vizinhos, eu sou gerente de um banco. Aí eu acordo cedo, pego minha mala, entro no carro e venho. Mas aí, gerente do banco tem que estar, necessariamente, tem que trajar um terno e tudo. Sim. Então essa é a minha guerra. Olha Mas só. na verdade eu fico o dia inteiro aqui estudando. Não, eu achei cômico, mas depois eu fiz uma reflexão, é uma dor. Sim. Olha o constrangimento que o cara passa. Passou. E hoje ele usa realmente terno. Hoje ele é auditor em Santa Catarina, mas é uma dor. É um pouco assim, a história é cômica, mas é uma dor. Ele inconscientemente estava prevendo já o futuro dele Não, uma também. dor, porque é constrangimento. É, lógico. Então, a pessoa que só estuda é um constrangimento, entendeu? Porque o mundo é assim, né? Você tem que estar produzindo. E O mundo é capitalista. Olha, e principalmente para um homem, já é pai de família, casado. Tem aquela visão que o homem é gestor, né? Tem aquela Sim. visão patriarcal, até diria isso. Sim. Mas é desconfortável. Quando eu trabalhava com mentoria, eu sempre falava para os meus alunos o seguinte, falei, cara, quando você começa a estudar para concurso, você vai concordar comigo, você entra numa fila. Eu sempre ouvi isso. É uma fila. Só que essa fila, no mundo de Deus, ela começa de trás para frente. Certo. E pra gente,
do início pro fim, né? Para Deus é do fim pro início. Ou seja, ele já sabe qual cargo que você vai passar, quanto que Sim, você vai ganhar, sim, as pessoas com que você vai se conectar. Ele já sabe tudo. tudo. E a gente fica o tempo todo querendo colocar, né, à frente de Deus. Quando Mas você você falou, sabe que esse projeto de Deus, na verdade, é um projeto com condicionantes. se você não parar, Qual é a condição? Olha, eu arquitetei aqui a sua vida, uma tá vida de tudo pronto. sucesso. Agora, meu irmão, você Faça tem seu sua- compromisso. faça sua Exatamente, parte. faça a sua parte. Aí o cara quer entregar nas mãos de Deus, mas não quer correr atrás. Uhum. Exatamente. Não quer Não estudar. quer estudar. É isso. Não tem oportunidade, por exemplo, de fazer um direcionamento. Aí ele prefere não fazer porque acha que é jogar dinheiro É fora. caro. Mas paga R$ 200 no combo. Não, ele paga na 200? praia, ele paga. Nem E outros existe mais combo de festivais. 200, né? Nunca. Isso, então é muito complicado isso. O aluno, eu não sei se é uma cultura brasileira, mas assim, não prestigia muito a educação, né? estudo. O conhecimento. Sim. Cara, se eu te falar o quanto eu já gastei de dinheiro com livros, eu gasto muito com livros. Estou sempre comprando livros. Eu acho que devo ter uns 600 livros, Que top. só na categoria jurídica. Isso é o que fez você chegar onde você chegou, né? Hoje eu tenho um conhecimento muito aprofundado, né, de direito penal, sobretudo na teoria do crime, porque é uma temática que, sabe, me desperta interesse de estudar. Por exemplo, minha tese hoje é a teoria do domínio do fato e sua aplicação na Espanha e no Brasil, né, no crime organizado. Então, é uma teoria que trabalha com a intervenção coletiva no delito, também denominada de concurso de pessoas, concurso de agentes. Então, fiz um aprofundamento dentro dessa temática. Então, isso me dá muita facilidade para ministrar aulas para o concurso de delegado de polícia, né? Que a teoria do crime é muito cobrada no concurso de Legal. delegado. E aí, Hilton, me conta aqui, ao longo de toda a sua jornada como delegado, qual foi o fato que mais te marcou? Esse é um. Da menina, né? Da moeda? Você fala assim, Um caso mesmo. Um caso, pode ser um caso. Que você Tá. nunca esquece. Esse da menina, e tem um outro que foi um caso até meio triste, né? Porque o cara teve a coragem de praticar um crime sexual, cuja vítima era uma pessoa deficiente mental e tetraplégica. E como ela não tinha relação sexual, né? Já era uma pessoa, já acho que tinha uns 58 anos de idade, teve que fazer um procedimento cirúrgico para você verificar como foi a situação. Nossa. Eu sei que eu tomei conhecimento do fato e aí a gente a equipe, né, saiu em diligência e conseguimos, graças a Deus, prender esse autor. Uma coisa que me tocou muito, assim, como ao ponto que chega, né, Ser humano, né? a maldade humana, é uma aberração de comportamento humano. Então é algo que, assim, eu sempre lembro dessa ocorrência e lembro também desse trabalho, né, que foi feito e a gente ter conseguido prender esse autor, que depois cumpriu pena. Me parece que, inclusive, ele já está em liberdade. Mas foi um fato que chamou muito a minha atenção. Agora, em relação à operação, participei de diversas operações também, né, prendendo autores de crimes graves. Trabalhei muito tempo na minha querida Ceilândia e eu tenho prazer de falar isso porque é uma cidade que eu tenho um carinho enorme. Fui delegado durante 10 anos na Ceilândia. 19ª, 24ª, 15ª e 23ª. Inclusive, da 23ª eu fui delegado adjunto lá durante muito tempo. E eu tive essa oportunidade de fazer um trabalho social, né? Porque na periferia, o delegado ele tem que fazer esse trabalho social, né? De não só prender, mas conversar com a família para tentar recuperar aquele jovem que foi preso. Bom, a gente não pode só trabalhar só com a literalidade da lei penal, né? Com a concepção, por exemplo, retributiva que sustentava Hegel, Kant. Não, a gente tem que trabalhar também na concepção assim, de talvez viabilizar uma possível ressocialização.
E é tão difícil quando você fala de ressocialização, porque como eu vou ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada? Exato. Então você tem essa dificuldade. Então a gente não pode ter essa visão, né? E não raro eu acabo assistindo algumas entrevistas de alguns policiais e sempre estão falando em relação a que eu prendi o Peba aqui, é o Peba, é o Peba, é o Peba. Eu acho que cada caso é um caso. O desvio pode acontecer de forma eventual, mas é uma pessoa que você pode recuperar também. Então, aplicar a lei penal, sim, mas vamos também conversar um pouco com a família. Não vamos sair julgando uma mãe. Ah, seu filho tá aqui porque você não soube criar. Não fala isso, irmão. Não fala isso. Não fala isso. E eu já vi alguns comportamentos assim, eu sempre censurei isso. Porque não se fala assim para uma mãe. Com certeza. Uma mãe Porque nunca a quer mãe ver o ela pode filho. ter dado todo o ensino, pode ter prestado toda a assistência, e o filho entendeu por seguir um caminho desviado. Deu para entender? Então a gente tem que analisar todos os casos concretos. Por exemplo, igual Maria da Penha. Aí você tem uma vítima que vai à delegacia, registra a ocorrência. Aí daqui a 2 semanas, a mesma vítima na delegacia registrando a ocorrência. Ah, você gosta de apanhar, tá com cara? Por que não larga do cara? Não se fala isso. Nenhuma mulher gosta de apanhar. Nenhuma mulher gosta de apanhar. Então a gente tem que saber o pano de fundo do problema. É porque se ela separar daquele que está. Provendo. Deu para entender? A família, Uhum. ela sofre por causa dos filhos. Sim. Então a gente não pode sair julgando, né? Ah, que gosta de apanhar, que por que não larga o cara? Não é assim. É claro que nós temos casos, né, que podemos até identificar esse contexto. Mas você vai perceber na periferia que a maioria das vezes a mulher que é submetida a uma violência doméstica, ela está ali, poderia dizer assim, como uma heroína. Porque ela suporta a dor Pelos filhos. para na intenção de proteger, né, e sustentar a sua família. Então a gente tem que ter, o delegado, né, a polícia tem que ter essa visão social também, né? Ah, delegado bonzinho, delegado que gosta de peba, não é nada disso. É análise social. Você tem que ter uma visão social também, não pensar só em aplicabilidade de lei penal, né, não só pensar em castigo. Eu acho que a polícia tem que ter essa visão também humanitária, né? E Com vem se trabalhando certeza. muito nisso. As academias de polícia vêm trabalhando, né, essa concepção de, dos direitos humanos e Sim. tudo. Ah, mas você está aí defendendo direitos humanos, você como um delegado de polícia, bem, eu defendo a legalidade e defendo também uma visão humana, né? A gente tem que ter essa visão, não pode só pensar na questão de cerceamento de liberdade por si só. Com Nós certeza. temos que ter uma visão social, né? Muito legal essa sua Eu visão, acho viu? que é Muito por aí, mesmo. sempre foi assim. Eu nunca Muito mudei bom. por causa de A, B, C, Porque a D. gente tá acostumado, né, a ver pessoas que passam no concurso e ela se distancia completamente da realidade, principalmente da sociedade que cerca ela, muitas vezes, né? E a grande questão é que nega a origem. Exato. Nega a origem. Eu nunca neguei minha origem. Fui criado numa comunidade carente no Rio de Janeiro. Sou filho de empregada doméstica com gari. Meu pai era gari, minha mãe era empregada doméstica. E eu nunca neguei minha origem. Sou um homem negro que tem que reconhecer a minha raiz, reconhecer que também isso é importante, se me permite falar, Claro. o racismo estrutural que existe, inclusive dentro da polícia. Todo Na lugar. estrutura, né? Quando fora estruturar a sociedade, você também tem dentro de uma concepção policial também, porque nós temos a ausência muito significativa de delegados negros, entendeu? E é importante o homem negro se situar nessa posição de poder, não só como delegado, juiz de direito, promotor de justiça, Com porque certeza. nós temos uma outra visão de muita coisa aí. Entendeu? Então, você não pode negar a sua raiz, né? A sua origem, isso é importante. Tem muita gente que consegue enxergar, mas não gosta nem de tocar No assunto. na época que estava lá no denominado pão e água. Exatamente. É a fase, né? A denominada, eu diria isso, fase pão e água. Então tem essa questão aí. Cara, show de bola. Eu não vou nem entrar nesse mérito de racismo aqui, porque, velho, eu já
Vai ser longa, né? A gente ia ficar aqui 2 horas trocando Não, ideia, sim, porque mas eu sei que- não, mas em toda entrevista que eu participo, se tem um gancho, eu comento, porque eu Com não nego. certeza. Não Com posso negar certeza. jamais. Eu também não, cara. Então é porque uma temática que a gente tem que, tem que falar que falar é e tem que estrutural, trazer. né? né? É Tem que estrutural. trazer. E Isso. assim, aconteceu essa semana com o Vinícius Júnior, né? É. Na Espanha. Então pronto. Então, assim, isso dói. Isso dói É. bastante. E a gente que é negão, velho. É desumano mesmo, assim, que É. chegou. Mas vamos lá, vamos falar Vamos de lá. mentoria. Ah, sim. Onde que entrou a mentoria nessa sua jornada é, de, de, de tantas aprovações, tantas conquistas, de você poder retribuir isso para o seu aluno? Onde que entrou? Como que entrou? Conta pra gente Então, aí. o que acontece? Eu sempre tive um olhar meio, poderia dizer isso, crítico para esse trabalho. Porque o meu olhar crítico, eu diria crítico no sentido de pensar assim, será que é possível fazer um trabalho desse? Por que eu falava isso? Porque na época eu era delegado de polícia. E como delegado de polícia, realmente assim, eu entendia que faltava um tempo, né, para uma maior dedicação. E assim, e me parece que você tem que ser sincero no que você faz. Tem que ser sincero, tem que respeitar o investimento do aluno, cara. O aluno, é uma dificuldade para o aluno, por exemplo, não conseguir 100, R$ 150. O aluno que só estuda é dificuldade. Tem uma dificuldade aí. Então você tem que ser honesto. Você não pode ficar induzindo as pessoas a erro. Ainda mais uma situação em que uma pessoa já foi induzida a erro numa primeira fase, né, num primeiro contato. Então eu sempre tive essa resistência. Eu sempre me convidavam e perguntavam, professor, alguns colegas convidavam e alguns alunos perguntavam, professor, você não vai lançar uma consultoria e tudo? E na época realmente eu estava muito atarefado. Quando eu aposentei como delegado de polícia, eu ainda pensava em lançar essa consultoria, mas ainda faltava algo que eu pudesse realmente viabilizar esse trabalho. Deu para entender? Uhum. E aí, com o conhecimento da Tutory, que eu percebi que a ferramenta Como que você conheceu a Tutory? a Tutory, É. a Tutory, acho que um colega meu, que agora eu não lembro o nome, que Já já era parceiro? cliente de vocês. Ah, show. E aí me apresentou uma plataforma e eu falei, é uma plataforma que trabalha com inteligência, claro, artificial, mas ela precisa de um trabalho humano qualificado. Uhum. Não basta pegar, jogar lá o programa, o planejamento e o aluno que se vire. Não. Ela, essa inteligência artificial, ela precisa ser humanizada também. Exatamente. Nós Precisa ter o temos aqui trabalho. uma inteligência artificial que ela necessita ser humanizada também. Então, todo aquele que pensa em trabalhar, jogar tudo para a inteligência artificial, para que a inteligência artificial faça tudo. Ainda que essa inteligência artificial possa viabilizar, né, o estudo do aluno, porque consegue fazer essa divisão de matérias, né? Mas tem um trabalho humano por trás. E você bem explica isso. Isso é importante, porque a inteligência ela vai trabalhar de acordo Com o seu método, com o seu trabalho, com o seu método, não é isso? a sua estratégia. Com a sua estratégia. Então, quando eu observei isso, eu falei, olha, eu acho que eu consigo fazer um trabalho aqui. Porque eu vou fazer um trabalho, vou proporcionar, além da plataforma, vou proporcionar ao aluno aulas, videoaulas, que nós temos lá no Adelante. O Adelante não só trabalha com a consultoria, nós temos a ramificação de videoaulas lá no curso. E aí eu pensei o seguinte, olha, é possível fazer um trabalho aqui. Então vou jogar a minha metodologia, sobretudo o edital filtrado. Eu vou pegar o edital. Vou filtrar. Mas por que eu falo isso? Porque o nosso trabalho é diferenciado, tá aqui. Não, É muito Ah, bom ele isso- mostrar o eu vou edital. pegar isso aqui para estudar. Eu vou estudar em os cima disso pontos aqui. do edital de delegado de Polícia Civil. E aqui nós fazemos um trabalho. Eu vou fazer um filtro do edital, comentar os pontos. Inclusive, tá para sair, né? E isso, não, assim, por isso que a gente tem uma turma lá. Além do aluno estudar pelo edital filtrado, que é o edital direcionado, ele tem, aqui direciona, né? Ele tem o material da legislação destacada, ele tem as videoaulas, ele tem um encontro virtual comigo,
ou com outro professor que trabalha comigo. Deu para entender? Então, assim, eu falei, não, aqui eu consigo fazer. Só quando eu percebi que eu conseguia dar um atendimento diferenciado ao aluno. Isso é importante. Então, assim, o encontro virtual, eu acho muito importante, nem que seja uma vez só, o aluno tem que te ver. Ele tem que conversar com você. Deu para entender? Então, é um trabalho que a gente faz nesse sentido. Então, eu percebi que a plataforma ela me dava essa possibilidade. Então, quando eu percebi isso, eu falei, não, vou trabalhar em cima disso aqui. Então, vou desenvolver, né, um método e essa plataforma me ajudar nesse sentido. E você vê isso como uma devolução, aquilo que um dia já fizeram por você, quando você estava estudando, de ajudar, de retribuir? Eu diria assim, uma ajuda que eu faço hoje, esse trabalho, não só a consultoria, como o aulão, como o curso, eu vejo que é um trabalho de retribuição pela ajuda que Deus me deu, poderia dizer assim. Porque se eu falar para você assim, as pessoas me ajudaram, não, não aconteceu isso, não. Na época, não, né? Não. Não, e não é por. E aí entra aquela questão. Não é porque você não foi ajudado que você não vai ajudar as pessoas agora. Porque Deus te deu uma missão. E outra coisa, marca aí. Segura essa aí, aluno. Deus deu, mas Deus tira também. Te dá o distintivo aqui, mas ele pode tirar. Ele pode te deixar zerado. Então, nada de vaidade. Então, se ele te deu essa possibilidade e você fazer essa retribuição. Tem alunos nossos, acho que não precisaria falar isso aqui, mas enfim, a gente está falando de ajuda. Tem alunos nossos que não pagam aulão, por exemplo. O cara não tem, filho. Eu vou deixar o cara de fora? Fazendo concurso. Alunos, um delegado federal, delegado civil, que chegavam no aulão sem qualquer condição de pagar aulão, hoje são delegados, eles falam isso para mim. Poxa, professor, obrigado aí pelaquela oportunidade. Eu vou te mostrar aqui depois, porque é importante. Não vou mostrar aqui na nossa entrevista, mas eu vou te mostrar depois que acabar aqui os prints. É importante ver a realidade, né? Porque tem muita gente que fala aí, mas não apresenta nada. Fala que ajuda, mas não ajuda. O fake ajuda. Não ajuda ninguém, só quer pensar no capital, entendeu? Então, cada caso é um caso. Chega um aluno hoje lá na consultoria, professor, não tem condição de pagar a consultoria toda. Vamos conversar. Porque eu sei quem mente. Não adianta querer. A gente tem um trabalho, né? Aí querer me induzir a erro. Aí eu tô lá dando uma condição para um aluno. Ainda mais tu antigo, pô. E aí o aluno tá lá no Instagram pagando só de Playboy. Tá me entendendo? Aí é complicado, né? A gente já chegou a uma certa idade para ficar sendo induzido a erro. Por isso, né? Não, tudo é avaliado, entendeu? Então essa questão da ajuda é importante, assim, acho que é uma retribuição, a oportunidade que Deus me deu, porque o desenho que o sistema fez para minha vida é um desenho muito diferente do que eu vivo hoje. O sistema não foi desenhado para que eu hoje pudesse ser um delegado de polícia civil aposentado, um advogado criminalista em expansão, poderia dizer isso hoje, palestrante, escritor, mestrando na Universidade de Salamanca, na Espanha. Não foi desenhado. É uma lenda. Tem muita ajuda de Deus aí, então a gente tem que retribuir. A gente não pode ser, assim, né, figurar como uma pessoa egoísta. Então a gente tem que retribuir e sempre lembrar, Deus deu e Deus tira também. Então você tem uma missão social. É uma missão social que nós temos e a gente tem que reconhecer isso. Com certeza. E eu, por exemplo, eu te conheci através dos aulões aqui em Brasília. Aulões. Assistiu algum aulão dele já? Não, nunca assisti não, mas Adelante era o nome. Não, Adelante. Aqui em Brasília, colocava 1000 pessoas no... Adelante então é bem antigo. 700, muito. 800. Ele é a lenda, eu tô falando que ele é a lenda. É lenda. É a lenda. E como que era pra você, como que foi pra você sair de um universo de concurso público, estabilidade, que a mentalidade do servidor público é completamente diferente de uma mentalidade de um empresário. Como que foi pra você sair dessa visão e entrar numa visão completamente diferente do empreendedorismo e crescer tanto? Como que foi pra você nesse início romper essas crenças que o serviço público nos proporciona de não, eu tô aqui, já tenho estabilidade, tô tranquilo, agora é só curtir minha vida e você saiu desse campo e foi pro empreendedorismo, lotou os aulões, agora tá trabalhando com mentorias. Como que foi pra você, advogando?
A grande questão, eu sempre falo isso, cada um tem a sua individualidade, cada um vive uma realidade. É, então, assim, acho que cada um tem que avaliar. É claro, e aí, por amor à verdade, eu tenho que externar isso, eu saí numa outra condição. Eu aposentei na polícia. Eu tenho o meu fixo todo mês. Decorre do trabalho, são 30 anos de trabalho. Então, pela legislação, eu aposentei como delegado de polícia. Mas eu poderia muito bem continuar na polícia. Poderia continuar. Porque nós temos a possibilidade de continuar e ganha até um abono de permanência. Um valor a mais que você recebe no salário por permanecer quando você já poderia estar aposentado. É um abono. E eu preferi realmente abrir mão desse abono e me dedicar mais a esse trabalho na iniciativa privada. E é claro que é tudo mais difícil. E eu vejo isso em todos os campos. Na advocacia, por exemplo, que você foi delegado de polícia, você vai ter uma maior facilidade. Nada disso. Você tem que se qualificar. Desde o momento que eu decidi, por exemplo, advogar, eu já fiz 6, 7 cursos. Eu sou um cara que estou sempre me qualificando. Ou seja, não importa o ninho quando houve a de águia. Eu sempre falo isso, né? Essa frase é de Abraham Lincoln. Eu uso lá no Adelante, mas é de Abraham Lincoln. Não importa o ninho quando houve a de água. Quando se fala, quando alguém fala essa frase, ninguém lembra de Abraham Lincoln, lembra do Zucchi. É verdade. Porque que eu trabalhei essa frase no mundo dos concursos. Entendeu? Mas nunca me apropriei, é de Abraham Lincoln, mas quando houve a de águia, é Zucchi. Entendeu? Não importa o nível quando houve a de água. Então não importa onde você se encontra, qual atividade que você vai fazer. Se você nasceu para crescer, você vai crescer. Agora você tem que se dedicar, você tem que se qualificar, entendeu? É claro que a iniciativa privada ela tem seus desafios, mas você não pode se furtar de iniciar algo, de ter a coragem realmente de enfrentar os obstáculos. Porque aluno não vai bater lá na sua porta na consultoria, não. Você tem que fazer um trabalho para atrair. Com certeza. Tá dando para entender? Sim. Curso, tudo isso. Agora é um trabalho que você vai fazer. Agora, outra coisa também. Não fica se comparando com ninguém. Comecei a consultoria agora, mas fulano tem uma consultoria que tem 200 alunos. Rapaz, olha aí a ofensa a um princípio divino. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua vida. Deixa a consultoria do colega, rapaz. Foca na Se sua. preocupa com a sua, vai ali, faz o seu trabalhinho. Deus vai te ajudar também. Essa é a questão. Aí nasce essa concepção, igual você falou, da concorrência. Sabe, eu acho que cada um faz o seu trabalho. Porque tem aluno que vai preferir a consultoria de A. Ainda que eu esteja falando bem da minha aqui, ele prefere a consultoria de A, porque lá ele se dá melhor. Sim. É igual aula. Tem aluno que gosta da minha aula. Tem aluno que detesta. Mas eu vou ficar chateado com isso? Não. Por quê? É uma particularidade dele. Então, acho que a gente tem que trabalhar essa concepção. Então, está iniciando na vida privada? Sim, então foca no seu objetivo e é por ali que você vai seguir. É claro que é válido você, claro, pegar uma experiência ou outra de um colega que trabalha no mesmo ramo. Isso é válido, não estou negando isso. Mas você querer... sabe, não, ficar questionando por que você está numa situação e o colega está em outra, é um trabalho dele. Você sabe qual foi, o que ele passou para estar ali? As pessoas só gostam de analisar o momento, né? O presente e o passado. Entendeu? Os bastidores. Comecei a estudar com livros que a mãe, na verdade, entre aspas, né, recolheu do lixo. Então, tem isso, né? Tem a dificuldade. Por mais que hoje eu esteja aí terminando o mestrado na Espanha, mas eu sou um aluno de escola pública, no passado. Então, todo mundo tem uma história. Pode chegar para todo mundo que venceu na vida, cara. Tu vai perguntar o cara tem uma história. Alguns vão negar, que não querem lembrar da época do pão e água. E outros terão orgulho de retornar, de retroceder, como eu gosto sempre de falar minha história. Por quê? Porque você vai incentivar outros alunos, vai incentivar outras pessoas, né? Que estão vivendo uma condição que você viveu. Exatamente. Isso é importante. Você não pode negar o seu histórico por isso. Você tem um compromisso. Exatamente. Claro, quem tem história. Tem gente que não tem, né?
Já encontrou tudo pronto, aí chega no Instagram, cria uma, sabe, de super. Mas não tem história, né? Qual a sua história? Cara, não tem, pô. É verdade. Não tem, entendeu? E você falou dos cursos aí para advogados, me remeteu a uma pergunta muito importante que a gente sempre faz aqui nos podcasts. Quais foram as habilidades que você acha que você precisou se desenvolver para estar onde você está hoje? Em qual campo de atuação? Especialmente na área do empreendedorismo. Habilidade. Eu acho que focar na qualificação, eu acho que foi algo que... Porque habilidade, é o que você fala. Nós estamos falando, na verdade, de uma consequência. A habilidade, ela decorre de um trabalho, entendeu? E aí você desenvolve a habilidade. Então você tem que procurar sempre se qualificar, você tem que procurar sempre estudar para você ter essa chamada habilidade, para você poder entregar algo de qualidade. Essa é a questão. A questão é que o cara, ele fica buscando habilidade, mas ele não faz por onde. Entendeu? Ele não vai conseguir pegar habilidade, ser um cara hábil na área de atuação, se, por exemplo, ele não estuda, por exemplo, a experiência de uma outra pessoa. Estudar, veja, não é ficar com inveja da vida da E nem outra pessoa, não. copiando, né? Isso, entendeu? Então é isso. Estudar o nicho de mercado, entendeu? Como as consultorias estão se apresentando. Isso é importante. E aí você vai desenvolvendo a sua metodologia. Você tem que ter um respaldo, você tem que ter uma base. Entendeu? Essa é a questão. O problema é que a pessoa quer desenvolver habilidade, mas o que ela faz para o desenvolvimento, por exemplo, né, desse tato, né? Sabe? Desse viés que é uma habilidade na temática que ele está trabalhando. É. Então tem essa questão. Ailton, você também falou de atrair alunos. É óbvio que pela sua história, pela sua autoridade, vocês já atraem. Mas o que você acha assim que vocês fazem que atraem esses alunos para a mentoria de vocês? Eu acho que tem a questão da nossa seriedade. Eu sou uma pessoa muito séria, eu não gosto de induzir aluno a erro. Então a gente, logo quando o aluno entra na nossa consultoria, tem um primeiro encontro virtual. E eu abro o jogo para o aluno. Olha, aqui ninguém vai te paparicar, aqui não é uma sessão que trabalha com psicologia, né? Que trabalha psicológico. Nós vamos focar nas metas. Eu apresento para o aluno nosso edital filtrado. Uhum. E ele recebe esse material aqui e ele faz uma comparação com o edital original. E ele percebe realmente que A aqui, diferença. sabe, foi feita uma seleção. E aqui nós fazemos um comentário, né, nesse material. E eu falo para o aluno, olha, você adquiriu um processo, você adquiriu um produto que ele decorre de um processo. E nós estamos fazendo esse encontro virtual. Por quê? Porque depois desse encontro, você tem a possibilidade de desistir. E a gente vai devolver o seu investimento. É por isso que a gente faz esse encontro virtual dentro dos 7 dias. Sim. Como a gente vai trabalhar? É um processo. Qual é o processo? Eu tenho uma parte nesse processo e você tem a sua. Então, você tem que saber que você tem um compromisso. Nosso compromisso aqui, o material está pronto, plataforma, agora você tem um compromisso de seguir o que nós estabelecemos aqui. Você tem que seguir. Ok? Então, é dificultoso? É, porque o cumprimento de metas, qualquer consultor vai falar sobre isso. Os alunos acabam atrasando. Agora, isso é normal, acabar atrasando é normal. Por quê? Vive em sociedade, né? Às vezes acontece um problema ou outro. Mas ele tem que saber que se atrasou na semana, tem um final de semana. Ele vai ter que sacrificar. É um sacrifício. Entendeu? Então a gente coloca essa condição para um aluno. Igual uma aluna falou que não estava tendo tempo para cumprir as metas, que a gente sempre acompanha para saber se está cumprindo ou não. Então eu falei, deixa eu analisar seu tempo. Aí ela falou o seguinte, que chega em casa a partir das 19 horas e só começa a estudar às 21. Eu falei, mas peraí, 19, mas você só começa a estudar às 21? Ah, professor, é porque eu tenho 2 horas de academia. Com todo respeito à parte física, que é importante, inclusive.
Mas uma pessoa que estuda e trabalha, puxar 2 horas de academia, cara, quem passa no concurso, vou dar um exemplo. Homem e mulher, mas vamos dar um exemplo aqui, né? Que a mulher tem tem mais vaidosa, né, com o corpo. Você vai. Isso é fato. Não todas, mas a maioria. A mulher, ela acaba passando acima do peso, filho. Por que isso? Porque o foco total nos estudos, cara. Ela não consegue realmente, sabe, compatibilizar. Não consegue. Tem uma ou outra que sim, consegue, mas você vai ver que não. Você vai ver as pessoas que acabam passando, depois tem que correr muito, inclusive, no TAF e tal, e o esforço. É porque acaba passando acima do peso, por quê? Porque, cara, o tempo que tem, ela não puxa 2 horas de academia, puxa meia hora, puxa 40 minutos. E vai embora. Por quê? Porque o restante ali é no estudo. Então é complicado. Uma pessoa que estuda e trabalha, puxar 2 horas de academia e começar a estudar 9 horas da noite, então é complicado. Vai estudar 9 horas, vai acabar ali meia-noite, e entendeu? Pouco tempo para estudar. Então eu falei assim, olha, você tem que reduzir esse tempo. Entendeu? Então o aluno tem que ter esse compromisso. Então não tem como. Aí, ele quer que o consultor faça uma mágica. É difícil, cara. É difícil. E eu chego para o meu aluno, eu sou muito sincero. Aluno tem 2 horas só para estudar durante o dia. É complicado fazer um planejamento para estudo de delegado. O concurso vai sair agora com 2 horas. E aí eu sou sincero. Eu falo, olha, deixa passar esse concurso. Preparação com 2 horas. Dá para fazer? Dá, mas para um outro concurso. Longo prazo. Eu não vou ficar enganando. É complicado. É muito difícil Isso mesmo, é né? complicado. Essa é a exceção da exceção. Não, e essa nesse sinceridade é muito Ô, importante pro aluno, né? Peraí. O dia tem 24 horas. O aluno que falar que só tem 2 horas para estudar durante o dia, é complicado. É muito complicado. Tem que ser um caso muito isolado. Tem mais tempo, mas não quer comprometer. Aí quer jogar o sucesso dele nas costas do consultor. É. Entendeu? Aí não dá, pô. Porque eu dou essa denominação, é consultor. Não é coach. Não é- Você não fala é muito pai. mentor. Não é pai. Eu digo consultor. Para o aluno ter ciência que você faz um trabalho de consultoria, de orientação, né? Para ele ter essa visão. Não é um trabalho que você vai fazer a prova para ele. Você falou aí do concurso de delegado, que inclusive tá com o edital pra sair. Qual dica que você daria pro cara que tá começando agora, velho? Que está começando agora. Ele pode adotar o nosso método. Não precisa nem pagar nossa consultoria, não. Fala aqui. Para Fala aí. ele ter pelo menos uma noção. Pega as provas anteriores, verifica nas provas anteriores os pontos que são mais cobrados, e aí ele pega o edital passado de delegado do DF, ok? E aí, seria bom também ele pegar umas 2 provas anteriores do delegado do DF. E outras provas. E ele vai verificar, por exemplo, concurso de pessoas. Poxa, concurso de pessoas caiu em todos os concursos. Vai fazer parte do meu edital filtrado. Ele monta um edital desse aqui, ó. Um edital filtrado. Ou seja, ele vai filtrar o que mais cai na prova. Ele vai criar um edital para ele. E a partir daí ele vai estudar em cima. Que aí ele já vai ter o norte. Esse é o trabalho que a gente faz na consultoria do edital filtrado. A gente faz uma seleção. A gente pega o edital, né, o edital original, e filtra para construir um edital filtrado e estudar em cima dos pontos que realmente estão caindo. Então, é o primeiro passo, né, que o aluno tem que ter, é um edital para ele seguir. Ele pode montar o edital dele. Pronto, já deu uma mentoria de graça. O Pro aluno nem pagar. Não, para o aluno ter a noção. Agora, se ele quer É claro que aqui, executado, por vai pra exemplo, mentoria. Não, é o que eu falei agora. É o edital filtrado. Montou lá os pontos? Sim. Mas em cima dos pontos, qual é o conteúdo que você tem que trabalhar? Aí tem aqui o nosso direcionamento. Ai, boa. Uhum. Por exemplo, Fez o pitch. princípios penais sempre estão caindo nas provas. Ok? Agora, a imensidão oceânica. São diversos princípios. Quais, né? Quais são os princípios? Está aqui no direcionamento. Princípio da legalidade, princípio da intervenção mínima, princípio da fragmentariedade, princípio da responsabilidade penal subjetiva. Entendeu? Eu sei só o princípio da legalidade. Então são Legalidade. esses princípios. Aí o aluno tem que dar aula disso. Entendeu? Então a gente comenta. Por exemplo, o concurso de pessoas que está estudando para delegado, se não dominar a teoria do domínio do fato, vai perder a questão na prova. Porque hoje o que está caindo em concurso de pessoas é a teoria do domínio do fato.
Pronto. As formas de autoria lá que o Roxy desenha na teoria, que a teoria também não é dele, né? Essa teoria do domínio do fato tem um contexto histórico, o Veltson já falava da domínio do fato, mas com a roupagem que ela tem hoje, quem deu foi o Roxy, que as formas de autoria direta, autoria mediata mediante aparato de poder organizado, enfim, o aluno tem que dominar, que estuda para delegado. Essa mesma concepção a gente trabalha nos concursos de agente. Agente de custódia. A gente faz um filtro. É o edital filtrado que ele vai ter também. Mas como você vai fazer um edital filtrado se não tem edital de agente de custódia? Mas, veja bem, questão de comparação. O agente de custódia, né, trabalha lá com a questão com a questão da carceragem e tudo, como também trabalha o policial penal. Então, o edital deve seguir mais ou menos a linha do policial penal. Uhum. Então, o aluno vai fazer a mesma coisa, vai pegar o que mais cai e vai construir lá o seu edital. Show de bola. E qual a dica que você daria para o mentor? Para a pessoa que está começando agora a trabalhar com mentorias, você com toda a tua trajetória no empreendedorismo, nesse mercado de mentoria, qual a dica que você daria para essa pessoa que está começando agora? Primeira dica, seriedade, honestidade e respeito ao investimento do aluno. Então, não cria na cabeça que você vai ficar rico de uma hora para outra com consultoria, porque isso é mentira, isso não acontece. É um processo que acontece, que pode, claro, te dar um retorno financeiro a médio prazo, como pode dar um retorno financeiro a longo prazo. Cada um tem sua história. Então não é porque lançou uma consultoria, está lá na frente, que você vai... Não, é claro que você vai trabalhar para isso, vai acontecer, isso é normal. Agora, você tem que, prestar ao aluno um trabalho de qualidade. Por quê? Porque você tem uma imagem. E a pior coisa, ainda que 4, 5 alunos, é falar mal do seu trabalho. Ou falar num grupo de zap que foi enganado. Isso é muito triste. Isso. Estava lá na consultoria de fulano. Caramba, mas é enganação pura. Pô, perdi meu dinheiro. Isso é complicado. Alunos da nossa consultoria nunca irão falar em relação a isso, porque não acontece isso na nossa consultoria. Entendeu? Ninguém engana ninguém. Por isso que tem um encontro virtual, coloca a condição, não acha que dá para conseguir? Professor, acha que na outra consultoria. Então vai lá na outra. Tranquilo, respeito o trabalho. Então você tem um nome. Então, quer iniciar nessa área? Quero, acima de tudo, antes de iniciar os trabalhos, você tem uma imagem. Então, tem que ter cautela, tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso, respeito ao investimento do aluno, sobretudo, estudar, entregar um trabalho de qualidade. É claro que, outra coisa importante, vamos ter cuidado com promessas. O consultor não pode, jamais, prometer aprovação. É um trabalho meio, é como o trabalho de um advogado. Eu, que hoje também estou advogando, eu não prometo absolvição de ninguém. Mas eu prometo um trabalho de qualidade. E isso a pessoa percebe. Entendeu? Então, o importante é prometer um trabalho de qualidade. Olha, eu vou fazer um trabalho de qualidade. Não estou prometendo aprovação de 6 meses, 1 ano. Você pode passar? Pode. Mas vai depender muito mais de você do que de mim. Eu vou te direcionar. Um trabalho meio, não um trabalho fim. Então, ser muito claro, muito cristalino com o aluno. Qual é o produto que você está oferecendo? Entendeu? Qual o compromisso do aluno? Isso é importante, porque o que acontece? Não raro, o consultor que inicia, ele quer vender. Aí ele começa a prometer coisas que ele não consegue entregar. Eu já vi alguns consultores aí prometendo aprovação em 6 meses. Aconteceu comigo. Princípio divino. Cada um tem uma realidade. A sua vida foi dessa forma. Isso não quer dizer que... E eu também falo isso com o aluno. Olha, eu fui delegado, passei por um concurso de delegado, mas isso não quer dizer, e eu sou claro, que você vai passar também, porque a sua realidade pode ser... Deus pode preparar uma outra coisa para você. Mas você tem que tentar. Tem que tentar. Vai tentar? Vamos fazer um trabalho? Professor, vamos fazer. Pronto. Só sei que Deus, olha, realmente isso aí vai ser delegado de polícia. E aí ele passa no concurso, entendeu? Então acho que a gente tem que ser muito cristalino com o aluno. E parar de ficar induzindo o aluno a erro. O que eu ofereço é isso aqui.
saber das suas limitações, onde você pode alcançar, não prometer resultado que realmente você não sabe se o aluno vai chegar ou não. Não Você vai vai fazer o entregar, né? trabalho, Uhum. porque vai depender muito dele. Então você tem que jogar a responsabilidade para o aluno. Aluno, você tem essa responsabilidade aqui. Tô aqui, eu sou consultor. Estou aqui para te orientar. Então essa é a grande questão. Então, me parece que nessa competição as pessoas costumam prometer muito. Muita coisa que não conseguem entregar. Sobretudo, aprovação. Você não deve prometer aprovação. Você deve prometer um trabalho de qualidade que pode resultar na aprovação. E é assim que o Adelante Consultoria trabalha. Uma aula. Muito bom. Uma aula, né? Muito bom mesmo. Esse podcast não foi uma Foi aula. um Isso show. aqui foi Podcast. um mestrado. É o Mestrecast. Mestrecast do Adelante. Não, mas Deixa é eu bom a falar, gente conversar, Já né? foi, Isso foi muito legal. Já fechou? Já fechou? Não. Vamos encerrar. Tem mais alguma coisa pra falar? Pode falar, mete. Bem, palco você é tá me seu. dando aqui a O oportunidade. palco é seu. Tem a câmera aqui ou não? Oxe, pode falar aí, ó. Aqui, ó. Volta pra ali. Olha Ah, lá. era ali? Olha ali. Por que você não falou? Não, porque você tem que falar olhando pra gente. É, o podcast Ah, é? assim. Mas né? não tem uma câmera aqui, não? Tem não, ali é só. Então, queria Olha aí. agradecer aí a plateia, agora que eu fiquei sabendo que você... Queria agradecer. Acredite no seu sonho. Não importa o ninho, quando o ovo é de águia. Estamos aí com a consultoria Adelante, com preparação para agente de custódia, delegado de polícia do DF e outras carreiras policiais. Também ministro aulas gratuitas lá no meu Instagram. Siga lá, @AiltonZuc, e siga também o Adelante Concursos. E também, não posso aqui me furtar de fazer minha propaganda também na área da advocacia criminal. Tá? Atuamos na advocacia criminal, tribunal do júri. Ah, professor, calma. Possa ser que um parente teu possa estar dentro de uma situação dessa. E aí precisa de uma defesa, e uma defesa de qualidade. A R de Oliveira Advocacia Criminal Especializada. Obrigado, um abraço. Não importa o ninho quando o Quando ovo ovo é de águia. Não, essa Já é sabe, forte. Ricardo, já sabe a thumb do YouTube, né? É mesmo. Então é isso. Não importa o ninho quando ovo é de águia. Exatamente. Pessoal, muito obrigado para vocês que ficaram com a gente até o final. Um podcast incrível. Estarei deixando aqui na descrição do vídeo o Instagram do mestre Ayrton Zuc. Ayrton Zuc, o mito. E agradecer a participação de todos vocês. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo. E curtir também, que é importante para a gente conseguir alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Então, até o nosso próximo Tutoricast. Um abraço.